diante, Filipe e Samaria. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidão unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos, e os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos rostos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, meus irmãos, nós vemos que Felipe começou a pregar a palavra de Samaria, e foi um grande alvoroço para aquela cidade, porque ele pregava o quê? Sobre o quê? Cristo. Pregava sobre Cristo. E nós vemos que muitos sinais e maravilhas aconteceram naquele lugar, porque os espíritos imundos saíram através da pregação, em nome de Jesus. Então, houve a glória e alvoroço naquele lugar. Então, o 12 fala assim: mas queira em Filipe, no verso 12, mas queira em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo. Se batizavam tanto homens como mulheres. E nós vemos que se batizava em nome de Jesus, quanto homem, quanto mulher. E no verso 14: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Mas por que Pedro e João foram para lá? Nós vamos entender que o que? Os quais tendo descido oravam um pouco, eles, no verso 15, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos, irmão, mais aqui, outra prova que nós vemos aqui, que quando ele estava pregando, eles eram só batizados em nome de Jesus, mas eles não eram batizados com o Espírito Santo ainda. Mas Pedro e João foram naquele lugar. E no verso 17: então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender? A porta é estreita, é renúncia, renunciar, desejo, vontade, mas também tem o batismo. Porque muitos falsos estão aí pregando engano. Dizendo esse batismo aí. Esse batismo, sabe o que é, meus irmãos? É só o batismo tomado banho. Tomado banho não foi o batismo verdadeiro. Porque nós sabemos que a igreja começou em Jerusalém. Não começou em Roma. Aonde começou em Roma? Não começou em Roma. Começou em Jerusalém. E nós vemos que o Senhor Jesus falou para o discípulo lá em Jerusalém, que ele ia derramar seu Espírito sobre eles. Daí começou a igreja. Mas nós vemos hoje que muitos estão mudando. Não começou em Roma, que não os católicos dizem. Então nós vemos o batismo em nome de Jesus. Então tem que se batizar também. Vai entrar nessa porta estreita. Porque hoje, meus irmãos, nós vemos as pessoas muitos acham que vai entrar no céu de qualquer jeito. Não, vou entrar no céu porque eu sou bom. Não, vou entrar no céu por causa das minhas obras. Quem entra no céu por causa das obras? Obras e fé. É a duas coisas. Obras e fé. Eu não vou entrar no céu porque eu pego meu dinheiro e dou todinho para os pobres, não. Não é por causa das minhas obras. Porque muitos hoje estão confundindo. Não, vou entrar porque eu sou bonzinho, porque eu ajudo o necessitado, tenho que ajudar, temos que ajudar. Mas ninguém entra por causa das obras. Porque lá em Efésios nós lemos, lá em Efésios, Efésios capítulo 2, verso 8. Verso 8 e o verso 9 que diz: porque pela graça
graças foi salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. A fé em Jesus não vem das obras. Então, muitos estão confundindo. Ah, morreu, está no céu. Eu não vou dizer que está no céu e está no inferno. Eu estou aqui para ajudar. Mas nós temos que andar conforme a palavra. Porque se ele está falando que não é pelas obras, então a pessoa morreu. Muitas vezes nós dizemos assim: morreu, está no céu. Não, só Jesus vai dizer se está no céu ou está no inferno. Porque nós somos salvos pelas obras. Se fosse pelas salvas, não precisava de porta estreita, não precisava de escada. Não, vou viver no mundo da porta larga. Vou viver na porta larga. Aí quando eu morrer, Jesus vai estou salvo. Não, não é pelas obras. Então nós vemos, irmão, que tem essas coisas para nós entrar por essa porta estreita. Porque a porta larga pode andar de qualquer jeito. Não precisa renunciar, não. Pode viver de qualquer jeito. Nós podemos viver de qualquer jeito. Mas nós vemos o quê? Tem renúncia e tem o batismo. O verdadeiro batismo é em nome de Jesus. Muitos se batizando desse batismo aí falso. Porque é um batismo falso, querendo ou não, estou aqui com eles. É um batismo não é falso. Por quê? Não tem ninguém batizado. Se tiver alguém batizado, ele vai parar de pregar. Por quê, meus irmãos? Eu estava testemunho para os irmãos. Que um dia desse atrás, meus irmãos, eu fui trabalhar num lugar. E o irmão disse também que ele é evangélico. Ele perguntou para mim: qual é o batismo que vocês pregam lá na igreja? Eu digo: para o batismo lá em nome de Jesus. Aí eu disse assim: na tua igreja, tu prega lá, qual é o batismo? Não, em nome de Jesus. Aí ele disse assim: mas para batizar, meu irmão, tem que ser casado? Eu digo: não. Mas por que está errado? Eu digo: não está errado, não. Por que está errado? Ele disse: não, porque tem que ser casado. Eu digo: não, meu irmão, que em primeiro lugar é a salvação. Ninguém pode negar o batismo. Eu disse para ele: eu digo, quando Pedro, lá no verso 37 de Atos 2, quando aqueles irmãos falou para Pedro que queria ser salvo, Pedro disse para eles, Pedro foi lá com a prancheta, disse para ele: tu tem vício, tu é casado, como é que tu é? Pedro não foi desse jeito para ele. Eu digo: Pedro foi lá com a prancheta, perguntou, aquelas três igual. Pedro andou no meio deles e disse: tem algum vício? Tem alguma coisa? Não. Pedro disse: arrependei-vos. Seja batizado em nome de Jesus e com o Espírito Santo. Então nós vemos muitas igrejas por aí, meus irmãos, que as pessoas não, a se batizar tem que ser assim. Não. Eu falei para ele: meu irmão, a gente se batiza, a gente aprende sobre a palavra de Deus, fomos batizados e tem um processo. Eu falei para ele: a lagarta quer se tornar borboleta, tem um processo, não tem? Então assim é nós, porque nós não podemos negar o batismo em nome de Jesus. Se a pessoa quiser se batizar, nós temos que batizar, não importa a gente andar, vai ser um processo. O processo que ela vai. Porque ele disse: não, porque esse batismo depois vai voltar para o pecado de novo. Eu digo: é um processo, meu irmão. É um processo. Assim, a lagarta, para se tornar borboleta, ela passa por um processo. Então, por isso nós vemos por aí muitos santos, irmãos, diz por aí: ah, não, a pessoa tem que ser casada, que a pessoa tem que largar o vício. Aonde está escrito na Bíblia? Que a pessoa tem que ser casada, que a pessoa tem que largar o seu vício para ser batizado. Aonde? Não existe. Primeiro batismo. Aí nós vamos o quê? Nós vamos lutar, nós vamos se esforçar. Vai o quê? Vai estar vendo essa porta estreita. Então, meus irmãos, a porta estreita
É do jeito que nós vemos na palavra de Deus. Nós não podemos cair na mão desses falsos. Porque esses falsos, eles não estão ligando para a salvação do povo. Eles não estão ligando. Porque se eles estivessem ligando, eles pegavam a verdade. Eles não subiam no púlpito e enganavam o povo. Ah, não, de qualquer jeito, governo de qualquer jeito, não precisa renunciar, não. Mas nós vemos na palavra de Deus que nos ensina o quê? Que nós temos o quê? Que renunciar, batizar e se esforçar. E se esforçar sem o batismo, não tem. Não tem salvação. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E tem a cruz. E tem a cruz. Porque diz cada dia que nós venhamos tomar a nossa cruz. Então, meus irmãos, nós temos que continuar. Continuar em quê? Seguindo esse caminho apertado, essa porta estreita. Porque é ela que vai nos levar à salvação. É ela que vai nos levar. Porque a porta é Jesus, ele precisa da sua porta. E aqueles que baterem na porta, ele vai abrir. Então nós temos que continuar firme nesse caminho para nós entrar nessa porta. Porque a porta não vai passar por reforma para agradar ninguém. Porque nós vemos que no dia de Noé entrou só 8 almas na arca. E nós vemos que Noé passou 100 anos. 100 anos pregando a palavra e o povo não quis. E hoje nós vemos que não vai ser muito, não vai ser muitos. Não vai ser muitos que vai entrar. Vai entrar aqueles que continuarem no caminho. Aqueles que continuarem renunciando. Aqueles que tomaram a cruz. Aqueles que deixaram tudo para trás. Porque Jesus disse, por amor a mim. Não é por amor a obra que eu dei para isso. Pela obra, porque muitos estão servindo Jesus pelas coisas. Mas não devemos servir Jesus pelas coisas. Por amor, pelo que ele fez, gratidão pelo que ele fez. Porque nós estávamos condenados. Mas ele veio e se fez pecador por nós. Mas ele falou que ressuscitou no terceiro dia, ressuscitou. Então, meus irmãos, que nós venhamos continuar. E eu digo para você que está nos assistindo nessa live: se você está na porta larga, venha para a porta estreita. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender. Porque a porta estreita é a melhor porta. Vai nos levar à salvação. Nós temos que perder tudo aqui para ganhar lá. Porque o Evangelho, meus irmãos, é perda, não é ganho. Deus nos abençoa, sim. Mas nós temos que colocar Ele em primeiro lugar. Porque Ele é a porta. Ele é o caminho, e a verdade e a vida. Então, que nós venhamos seguir com fé. Porque diz lá em Romanos 10 e 17 que a sorte e a fé vem de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ter, meus irmãos, continuar ouvindo essa daqui. Quando estou pregando com ele, nós temos que provar o Espírito. E nós podemos, irmão, outra coisa: examinar as Escrituras. Examinar, não é acreditar que o pregador, o que o irmão está falando. Analise as Escrituras, que você vai ver. O batismo é em nome de Jesus. E a porta é estreita e não é larga. E vamos continuar, pessoal, nessa porta estreita. Meus irmãos, então essa palavra, meus irmãos, vamos seguir firme e forte. Não é larga a cruz, porque sem a cruz, sem renúncia, ninguém vai entrar. Nenhum de nós. Amém, meus irmãos? Então vamos, meus irmãos, agradecer ao Senhor.